Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a introdução à lei da atração. O que é a lei da atração? Lei da atração é uma das leis universais que foi muito estudada e que é a lei que a gente mais fala hoje em dia. Nós temos outras leis universais, como lei da evolução, lei da causa e efeito, enfim. Mas a lei que mais se tem falado é a da atração, que inclusive tem até um filme sobre ela que chama O Segredo, tem um livro, um filme, que deu um amparo muito bacana, que deu um conceito muito interessante. Eu aconselho que você assista, porque lá você vai ter informações complementares, informações básicas, né, de quem está começando a estudar sobre a lei da atração e também para quem já conhece, mas ainda não viu o filme, nem leu o livro, eu também aconselho que veja, porque sempre é bom, né, a gente estar revendo e vendo de outras formas, mas ali não esgota o tema, mas você consegue ter várias noções interessantes e com casos, né? O mais interessante também é que o filme, como é uma espécie de documentário, ele consegue trazer pra gente casos reais de pessoas que aplicaram essa lei na sua vida e tiveram os resultados desejados. Em sumo, fazendo um grande e breve resumo, a lei da atração fala que os nossos pensamentos geram os nossos resultados. E esse vídeo de introdução é para falar como que funciona, né? Porque assim, o que tem entre os pensamentos e os resultados? O que existe entre uma coisa e outra? Aqui também a gente não vai esgotar o tema, mas a ideia é poder passar para você, te dar elementos de onde vem tudo isso, né? De onde vêm esses padrões e para que possa facilitar o nosso caminho até chegar e conseguir os resultados. Então, a gente tem os nossos pensamentos. Mas de onde vêm os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos, via de regra, e na maioria das vezes, eles são originados das nossas crenças. A nossa forma de pensar e de raciocinar, ela vai derivar da forma como a gente vê a vida, da forma como a gente acredita que a vida é. A forma como a gente acredita que a vida é baseada no nosso sistema de crenças. E quando surge, né, o nosso sistema de crenças? Então a gente vai pôr o nosso primeiro ponto, que são as crenças, a origem de tudo. Se a gente estivesse plantando uma árvore, as crenças seriam as nossas sementes, tá? Então a gente instala lá uma crença que é uma semente. Como que essa semente ela é instalada no nosso ser, no nosso sistema? As crenças, em geral, elas são feitas, as crenças que a gente mais, às vezes, é apegada, elas são feitas na nossa juventude e na nossa infância, né? Principalmente na nossa infância, porque quando nós somos crianças, nós somos muito abertos e suscetíveis aos fatores externos, mais do que quando adultos. A criança ela tem aquela inocência, ela é muito emocional, ela está muito ligada às emoções. E quando a criança ela vê as coisas acontecendo na casa dela de uma certa forma, é muito importante o papel dos pais ou das pessoas que estão fazendo esse papel de pais na criação da pessoa, da criança, porque ela vai se espelhar ali e ela vai fazer um reflexo ou igual ou negativo. Ela vai fazer o oposto, né, do que ela está vendo. Se ela achar interessante, bacana, o sistema dela identifica aquilo e ela vai repetir, ela tende a repetir os padrões que ela aprendeu quando criança, senão ela vai falar, bom, isso aqui não funcionou, eu vou fazer o inverso. Algumas crianças, não são todas, né, que são muito abertas, a maioria é um padrão realmente da psique infantil, mas algumas crianças já têm uma personalidade um pouco mais formada, então elas são menos suscetíveis, mas a grande maioria das crianças é suscetível, principalmente até os 7 anos de idade, quando ela ainda está nesse processo de formação. Então ela é muito suscetível a tudo que acontece ao redor dela, as coisas que acontecem, o que ela vê, o que ela presencia. Então, isso aconteceu com a gente. E lá foram instaladas várias crenças, que muitas coisas a gente nem se recorda, e isso acontece de uma forma meio inconsciente. Porque nós temos a nossa parte consciente, que vai e racionaliza, e a gente tem o inconsciente, o subconsciente, o inconsciente, onde as coisas ficam gravadas, sem que a gente perceba. Sem que a gente racionalize sobre elas, mas elas ficam ali gravadas. E aí, isso vai formando aquele padrão de ser e de pensar. E esse padrão é muito forte. Quando a gente
incorpora essas crenças, a gente vai incorporando porque elas são fortes, porque elas vêm disso que a gente vê e escuta dos nossos pais ou das pessoas que estão em volta da gente na formação, amiguinhos, né? Por isso que se fala muito em bullying, o poder do bullying e o problema que ele causa, né? Porque realmente as pessoas na infância e na adolescência são muito suscetíveis, então acaba-se tendo, isso pode ter uma grande repercussão na vida adulta e precisa ser corrigido, precisa ser sanado, senão aquele adulto ele vai sofrer sobre aquilo que ele passou, sobre aquilo, né, aquele preconceito, a discriminação, o bullying que ele sofreu quando era adolescente. Então o que vai acontecer? A partir das crenças, a gente vai formando os nossos raciocínios e aí a gente vai formando os nossos pensamentos. Então a gente passa a acreditar na vida de uma certa forma, porque as crenças, elas viram verdades. Elas são como se fossem as raízes, né? Então elas viram aquelas raízes e são verdades implantadas, como se fossem um sistema, um chip ali implantado na gente. A gente acredita que a vida é daquela forma, a gente vai pensar daquela forma. Quando a gente acaba pensando dessa maneira, de uma maneira X, num certo padrão, a gente vai também ter emoções e sentimentos naquele mesmo padrão. Então, por exemplo, pessoas que passaram dificuldades financeiras na infância. Então, elas viram os pais sofrendo, viram que tinha escassez, elas aprenderam aquilo e fizeram um certo conceito de falta, de escassez. Quando elas crescem, esses adultos, se não modificarem esses padrões, eles vão ter uma escassez muito forte dentro deles. Então, às vezes, por mais que o universo, que a vida dê sinais de abundância, ele ainda está no padrão da escassez. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai acabar gerando mais escassez para a vida dele. Às vezes, é uma pessoa que até tem dinheiro, mas ela vive num padrão de falta. Ela vive num padrão de que aquilo nunca é suficiente, ou ela ganha e gasta tudo. Ela não consegue manter a vibração de acordo com a abundância, porque o sistema dela está trabalhando para a escassez. Às vezes pessoas que conseguem muito dinheiro e depois perdem, né? Começa a ter medo de perder, e aí quando ela tem medo de perder, ela perde, porque ela vai ter ali comportamentos baseados no medo. Então tudo isso acaba influenciando. Então vamos lá, né? Voltando para a escala, nós temos crenças que geram pensamentos, que geram os nossos sentimentos, emoções e sentimentos. Quando a gente está nesse padrão de emoção e sentimento, a gente começa a vibrar, a gente começa a ter uma energia. Vocês já perceberam assim que tem pessoas que são tão boas de você ficar perto, que só delas chegarem você já fala, nossa, que bom, já tô bem. E outras que são terríveis de você ficar perto, né? E às vezes essa pessoa não precisa falar nada, é a energia que ela tá carregando, que vem do que ela tá sentindo. Então o sentimento, ele tem a ver com vibração. Você começa a ter um padrão vibracional mais forte, e é esse padrão vibracional que vai sintonizar você com as oportunidades da vida. Se você tem um padrão vibracional elevado, que é proporcionado por pensamentos positivos e verdades, né, positivas. Não adianta nada você pensar. Suas crenças têm que ser positivas. Elas têm, além do pensamento, tem que ir lá atrás na raiz, na semente, né? Então, assim, se as crenças forem positivas, a sua vibração vai ser positiva. Então, antes do pensamento, tem que ir lá para a crença. E aí, sua vibração positiva, automaticamente as suas ações vão ser positivas. E a ação gera resultado. Então, a probabilidade que os seus resultados sejam positivos, às vezes a pessoa é tão positiva que ela consegue errar e dar tudo certo. Então, ela vibra positiva, ela comete um erro, faz uma ação errada e o resultado acaba sendo positivo. Porque errar faz parte, né, da vida. Então, não é que a gente vai acertar todas as vezes. Isso independe da gente. Muitas vezes a gente tem uma visão que está ali um pouco limitada. Mas se a nossa intenção for a melhor, o resultado, independente da nossa ação, ele pode vir a ser positivo. Ele tende a ser positivo. Por isso que a lei da atração, ela não fala que é ação e resultado. Ela fala que é pensamento e resultado. Porque o pensamento vai gerar o sentimento, né? Então a gente vai além. Então a gente põe aqui sentimento e resultado, que é a vibração e o resultado. Partindo e resumindo, o recado que eu queria deixar hoje é que, assim, na verdade é crença e resultado. Então, quando você tiver um resultado que seja desfavorável, que não seja o que você estava esperando, vai lá e analisa o que você pensa sobre aquele assunto, como que você estava lá
que era verdadeiro para você sobre aquela história, de verdade, né? Porque o pior mentira é aquela que a gente conta pra gente mesmo. E às vezes a gente conta a mentira pra gente mesmo. Então, é questão da gente analisar e ser verdadeiro. Peraí, se deu errado é porque você provavelmente, pela lei da atração a lei da atração não é que você vai usá-la, ela já existe na sua vida. Ela já está aí presente o tempo todo. Ela está agindo a toda hora. No filme, se você viu, ou se não, se você vai ver que tem uma parte que ele fala que a vida é como se fosse um catálogo. E você está escolhendo ali toda hora. Você está escolhendo. Agora, quando eu estou conversando com você, eu estou escolhendo compartilhar o meu conhecimento. E você também, quando está aqui assistindo esse vídeo, também está escolhendo no que você está focando. Você está aí revendo suas emoções e pensamentos e o que você está focando. O que a gente foca cresce e essa lei ela está agindo a todo momento. Então, se você quer de repente analisar como estão as suas crenças, analise os seus resultados, porque eles estão intimamente ligados com elas. Ok? Era esse o recado que eu tinha hoje. Gratidão e eu te vejo no próximo vídeo.